Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso Casos de Uso na Real. A gente está no módulo Introdução e Alinhamento, onde a gente faz um alinhamento de bases comuns para a gente poder avançar. E nessa aula a gente vai entender um pouco mais da relação dos casos de uso na EAUML, ok? A gente já viu aula sobre modelagem comportamental, sobre elementos e diagramas e agora a gente vai falar sobre casos de uso e UML. Posteriormente, casos de uso e requisitos de software e casos de uso e interface gráficas. Lembrando que esse primeiro módulo ele é introdutório para a gente alinhar alguns conceitos, mas que são importantíssimos para que a gente possa render bem no curso, mas são aulas rápidas e pense que não é porque são rápidas que eu não estou à disposição para a gente poder tirar dúvida, tá? Então qualquer coisa, se quiser descer um pouco mais o nível de detalhe em qualquer assunto explicado nessas aulas do primeiro módulo, eu estou à sua disposição. Vamos ver essa definição. Essa definição é lá do meu blog, o ateomomento.com.br. O diagrama de caso de uso na UML é um diagrama comportamental. Isso a gente entendeu bem, né, na aula anterior. Mas quando o assunto é caso de uso, o diagrama é só uma parte da solução. O principal mesmo nem é o diagrama, ou seja, a parte gráfica, mas sim a especificação do caso de uso, o que tem dentro de cada bolinha ou de cada elipse ou dentro de cada caso de uso, que são os seus cenários, com suas descrições. O diagrama de caso de uso serve para representar como os casos de uso interagem entre si no sistema e com os usuários, que são representados por atores nos diagramas, ou seja, como as funcionalidades se relacionarão umas com as outras e como serão utilizadas pelo usuário durante o uso do sistema. Muita gente, quando tem pouco conhecimento a respeito de casos de uso, imagina que caso de uso, UML, legal, forma, bolinha, ator, ligando as coisas e é isso. Não, definitivamente não é. Isso, inclusive, é até, como citado, a parte menos crítica. Porque o grande poder do caso de uso está dentro dele, ou seja, na especificação do caso de uso, no detalhamento do comportamento. É claro que o diagrama, os elementos e os relacionamentos têm extrema importância. Entretanto, apenas isso não serve de praticamente nada, porque o relevante é a especificação de cada caso de uso. Só que a UML, ela não entra no mérito, em suas especificações, do detalhamento do caso de uso. Ela não fala que tem que ter um fluxo principal, um fluxo alternativo, um fluxo de exceção, dentre outras coisas, pré-requisito, pós-requisito e etc. Ela aborda apenas o nível dos diagramas. É como se nós estivéssemos falando, por exemplo, de um diagrama de sequência. Ela vai colocar cada linha de vida e a interação entre elas. Mas ela não fala, por exemplo, que se a gente estiver utilizando linguagem orientada a objeto, cada linha de vida de um diagrama de sequência tem que ser um objeto instanciado em memória, cada relação entre eles tem que ser uma chamada de um método passando os parâmetros e tratando o retorno. Ela só fala que aquilo ali são linhas de vida que interagem entre si conforme alguns critérios da própria notação. O caso de uso é muito semelhante. Ela fala que existem casos de uso que contam histórias de funcionalidades, mas não explica como que isso se dá no menor detalhe. Por isso que é importantíssimo a gente entender que uma coisa é a parte gráfica, outra coisa é a especificação dos cenários, ou a descrição dos casos de uso. Caso de uso na UML, como a gente viu, é um diagrama que possui elementos mais relacionamentos. Tá? Quando a gente olha somente sobre o ponto de vista da UML, o que a gente tem são um diagrama, como mostrado na aula anterior. Dentro desse diagrama, vários elementos espalhados que conectam-se entre si através dos relacionamentos. Ponto. O que a UML prega são regras para isso. Só que, como eu acabei de falar, isso é insuficiente. Então, a gente tem que avançar. E a gente vai entender um pouco mais disso à frente. Quando a gente fala de um caso de uso, um elemento, aquilo ali são cenários que estão embutidos. Por exemplo, imagina que a gente tem uma casa. E essa casa, ela não tem ninguém. É uma casa que está à venda. Se a gente fosse fazer uma analogia a grossíssimo modo, essa casa seria um caso de uso. Tá certo? Agora, imagina uma outra casa e nessa casa mora uma família de 5 pessoas. Dentro daquela casa, existem uma série de interações, ações e reações, né, que se aplica no contexto das regras da cultura e da educação daquela família, que define o comportamento dentro daquela casa. Se nós fôssemos traçar um comparativo, seria mais ou menos isso. O caso de uso para o UML, a grosso modo, é uma casa vazia.
um caso de uso na prática, ele é populado com vários cenários, onde definem essas regras. É como se fosse essa casa com várias pessoas lá dentro, gerando ação e reação, ou seja, interação a todo momento, baseado em alguns critérios específicos. Nesse diagrama que a gente está vendo, a gente tem o próprio diagrama, um ator chamado cliente. A gente vai entender bem sobre atores mais à frente, tá? Eu já vou usar alguma terminologia aqui apenas para você ir criando familiaridade. E nós temos os casos de uso com relacionamentos entre eles, certo? Se a gente for analisar sob o ponto de vista da UML, o que a gente tem é isso, ponto. Está atendendo à especificação da UML. Só que se a gente dá um zoom em cada bolinha dessa, a gente vai ver um mundo que a UML não define que tem que existir. Por exemplo, esse. Quando a gente vê o caso de uso anterior, que é o caso de uso, realizar pagamento, que é o C003. Para o ML, ele é uma elipse. Entretanto, para o sistema mesmo, para a definição do seu comportamento, ele é um mundo completamente mais detalhado. A gente pode observar, por exemplo, uma especificação didática, tá? Obviamente, de um fluxo principal de um caso de uso. Então, a gente pode observar que o FP001, realizar pagamento, é um fluxo principal, que está dentro daquela bolinha que a gente viu anteriormente. E aqui dentro é que a gente define como que isso vai acontecer. Como que aquele caso de uso vai lidar com as ações e vai gerar reações dentro do contexto da interação do usuário para com o software. E a gente pode observar também, mais abaixo, que tem uma série de referências a outros fluxos, né? Onde a gente tem ali o FA, é o fluxo alternativo. Quando tem o FE, é o fluxo de exceção. Quando eu falo fluxo, a gente vai estudar isso também, são cenários, tá? A gente pode chamar tanto de fluxo quanto de cenário. Eu prefiro usar o termo fluxo porque é mais popular. Mas, observe o seguinte, existe um mundo dentro de cada bolinha daquela. E é esse mundo que vai definir como que o sistema vai se comportar. O diagrama é relevante? Sim. Ele precisa de estar bem feito, bem claro? Sim. Entretanto, apenas ele tem pouca serventia, vamos chamar assim, nos projetos de software. Então, vamos saber separar o diagrama da especificação, do detalhamento ou da descrição de cada caso de uso. É uma aula rápida, essa aula é importante, ela é curta, desperta curiosidade e a gente vai entender muito mais à frente a relevância de saber diferenciar aquilo que a UML realmente prega versus aquilo que nós temos que fazer para os casos de uso, terem finalidade útil, atenderem o seu propósito, tá ok? Bom, vamos a mais um quiz com perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado e um grande abraço.